Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Nos episódios desta semana, abordaremos um assunto que é de suma importância para todo cristão. O que sabemos sobre o reino? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece, faça a sua inscrição agora. Clique aqui no sininho que você será informado de todo o nosso material que iremos publicar. No episódio de hoje, iremos abordar esse assunto muito importante, o que sabemos sobre o reino. E para introduzir o assunto, nós vamos falar acerca de conceitos e princípios do reino de Deus. Nosso objetivo com o tema dessa semana é despertá-lo a conhecer, a se aprofundar acerca de tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Conceitos esses que o ajudarão a ampliar a sua visão do reino. A primeira mensagem anunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontra lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Daí por diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Ao longo de todo o Evangelho, essa é a primeira e principal mensagem anunciada pelo nosso Senhor Jesus. O chamamento ao arrependimento e a anunciação da chegada de um reino, ou seja, do reino de Deus. Quando abordamos este assunto, é necessário, é importante voltar à origem da criação do homem, biblicamente falando. Isso porque precisamos formar um entendimento e um conhecimento sólidos acerca desse assunto esse muito importante para a vida de todo cristão. Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai falar acerca da origem de todas as coisas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou a humanidade para dominar sobre a terra, mas a queda do homem sabotou esse processo e interrompeu esse programa. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, não caíram do céu, mas perderam o seu domínio. Satanás, ele iludiu a Eva com uma promessa de que ela se tornaria igual a Deus se comesse do fruto da árvore do conhecimento. Disse a ela que seus olhos se abririam e ela se tornaria igual a Deus. Tanto Eva quanto Adão foram formados à imagem de Deus. O problema é que eles já eram como Deus. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. E o seu poder e autoridade no reino terrestre espelhariam Deus no reino celestial. Vamos agora conhecer alguns princípios para entender um pouco mais, ter uma compreensão melhor do reino. O plano original de Deus na criação era estender aqui o seu reino na terra. O propósito de Deus era estabelecer uma família de filhos e filhas e não servos. Era também estabelecer uma família de filhos e filhas que não eram súditos. Ele pretendia estabelecer uma comunidade de cidadãos e não de cristãos. O propósito de Deus era estabelecer um relacionamento e não uma religião. O propósito original de Deus e a intenção de Deus era governar o visível a partir do invisível, através da vida do invisível, na vida visível em cena. Os seres humanos foram criados para exercer a autoridade sobre a terra e todas as suas criaturas. Deus nos deu o governo da terra e não a propriedade. O evangelho do reino é como uma boa notícia. É como uma mensagem mandada pelo papai a todos os filhos, dizendo que eles podem voltar para casa, ao reino, e mais uma vez serem filhos e filhas em seus plenos direitos. Para darmos seguimento ao nosso passeio, vamos ver uma passagem das Escrituras que se encontra lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E através desse texto, eu e você começamos a entender a necessidade de uma mudança de mentalidade para a compreensão do reino. Será? Romanos 12, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que Paulo estivesse falando aos crentes daquela época, pessoas que colocaram a sua fé e confiança
em Jesus, muitos de seus leitores ainda necessitavam se submeter a uma mudança de mentalidade. Embora fossem filhos de Deus pela fé, ainda estavam apegados a uma mentalidade de escravo. Esta é uma verdade que nós precisamos considerar com muito cuidado. É possível uma pessoa ser salva e não convertida. A salvação, ela ocorre imediatamente. É uma ação espiritual na qual os nossos pecados são limpos pelo sangue de Jesus assim que nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, confiando nele por meio da fé. A conversão, por outro lado, pode demorar uma vida, bastante tempo, à medida que nós aprendemos a pensar, viver e agir como filhos de Deus. É como se mudar repentinamente de uma casa velha para uma mansão. Quando nós estamos acostumados com o ambiente e mudamos, automaticamente nós acabamos levando alguns modos de vida daquela velha casa para a nova casa, para a mansão. Resumindo, a mentalidade da casa velha precisa ser mudada para uma nova casa. E isso vai acontecer com o tempo. Quando Paulo disse que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, ele está dizendo para nós trazermos os nossos corpos debaixo de uma gerência, para mantê-los sob controle. Parar de beber, fumar, mentir, prostituir-se, parar de viver em atividades imorais, parar de utilizar pornografia, interromper relacionamentos doentios, trazer os nossos corpos sob sujeição, manter os nossos corpos e mentes puros. É importante nós aprendermos a controlar o nosso corpo e o coloquemos em ordem, porque esta é a nossa casa espiritual, é a nossa casa legal. Se nós o perdermos, nós não poderemos fazer mais nada. Nós não podemos servir a Deus com eficácia se estamos viciados em cigarro ou álcool, por exemplo. Não podemos cumprir o nosso potencial se aos 30 anos de idade já estivermos doentes, com câncer no pulmão, por exemplo. O Senhor não pode nos abençoar se estivermos ajuntados com alguém ou abusando nas nossas mentes ou corpos de qualquer maneira, ou vivendo de maneira contrária à revelada pela palavra do Senhor. Ele quer que tragamos os nossos corpos sob sujeição e os apresentemos a Ele como sacrifícios vivos, dos quais Ele pode receber grande glória e honra. Por isso é necessário compreender a mensagem de Romanos 12, pois só com uma mente transformada podemos alcançar uma realidade que nunca vivenciamos e nunca conhecemos de fato. O próximo passo: precisamos redescobrir o conceito de reino. É mister enxergar o poder e a importância dos conceitos quando desejamos compreender e comunicar nossas ideias. E é mais importante destacar que Deus, o Criador, escolheu um conceito de reino para comunicar o seu propósito, a sua vontade e o plano para a humanidade aqui na Terra. A mensagem da Bíblia, ela é primeiramente e obviamente sobre um reino. Se não compreendemos o que é um reino, não vamos compreender a Bíblia na sua completude. Amém? Vale ressaltar que nos últimos 2000 anos, o verdadeiro conceito de reino tem sido perdido, especialmente desde o advento dos governos modernos, construídos em novos conceitos de governo. Por exemplo, a democracia, socialismo, o comunismo, as ditaduras. Geralmente os povos no mundo ocidental sabem muito pouco sobre o reino e o conceito de realeza e monarquia. Principalmente aqui no Brasil, somos uma nação de apenas 521 anos. Não conhecemos essa realidade. A isto se acrescenta a ideia de que reinos são planejados para elevar uma família sobre as outras, para subjugar e oprimir cidadãos. Por ser verdade que muitos reinos possuem histórias obscuras de atrocidades e opressão, prosperando às custas da dignidade e valor de seus cidadãos, o conceito original de reino, apresentado pelo próprio Deus, permanece único como um modelo perfeito de governo baseado em justiça. Todos os governos da Terra foram meras tentativas de imitar este reino perfeito. Hoje, nossas democracias modernas são tentativas de conseguir os objetivos do reino perfeito, mas sem a matéria-prima necessária para tudo isso, o Espírito Santo de Deus. Somado a esta confusão e mesmo a ignorância a respeito do reino, a religião desviou mais a nossa compreensão, convertendo a mensagem do reino de Deus em um sistema de crenças morais. O resultado é que a religião se transformou em um fim em si mesma, se distinguindo orgulhosamente do conselho de reino de Deus. De fato, muitas religiões têm orgulho na separação da religião
e do Estado, e consideram os dois como entidades opostas sem um relacionamento em comum. O dilema é que o reino é um governo de Estado, com todas as características de um Estado. Jesus veio à Terra para restaurar o que Adão perdeu e trouxe a mensagem do reino. Jesus veio restabelecer o governo de Deus na terra e empossar novamente os seus reis terrenos em seu lugar de autoridade. Adão perdeu um reino, não uma religião. E, consequentemente, a obra redentora do Criador seria o restabelecimento do seu reino aqui na Terra. No próximo episódio, vamos ver o que um reino envolve, para compreendermos melhor a mensagem de Jesus Cristo. Ficou curioso? Fiquem ligados, pois amanhã temos um encontro marcado com a sua faculdade em pequenas doses, o nosso Aprenda Mais. Shalom e até amanhã.